Seja bem-vindo, pessoal, a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai ver um pouco sobre a interpretação de tabelas e gráficos. Como que eu faço a leitura de uma tabela ou um gráfico e pego as informações que estão nele ali da forma que eu quero, né? Como que eu busco numa tabela a informação que eu quero. Então a primeira coisa que a gente tem que observar, tem que se perguntar é para que servem as tabelas e os gráficos. Eles servem principalmente para organizar e resumir dados de modo que permita maior facilidade e agilidade de interpretação ao leitor durante a leitura dos dados. Como assim? Basicamente, tabelas e gráficos são um jeito de você organizar dados de modo que fique mais prático para você encontrar o que você quer no meio de dados. Imagine que você tem uma lista muito grande e desorganizada dos dados. Então, se eu quero encontrar uma informação específica ali, fica muito difícil. Uma tabela e um gráfico serve justamente para facilitar essa busca de dados que você num conjunto muito grande. Então, a gente passa para a parte de tabelas. O que são? São arranjos de dados numéricos dispostos em linhas, colunas para fins de comparação. Então, depois a gente vai ver ali um exemplo de tabela e isso vai ficar um pouco mais claro. Como que são distribuídos os dados em linhas e colunas, né? Então, os elementos principais de uma tabela. O que eu tenho que olhar? As primeiras coisas que eu tenho que olhar numa tabela, sempre que eu me deparar com uma. A primeira delas é o título. O título, né, mas é o nome da tabela. É o que aquela tabela está informando. Então, sempre que eu ler o título, eu já tenho que falar, opa, é sobre isso que essa tabela está me falando. O corpo são onde os dados estão contidos. Todas as informações que estão na tabela vão estar contidas no corpo. Então é ali que eu vou buscar a informação que eu quero. E a fonte é a origem desses dados. É da onde esses dados foram retirados. Porque nenhuma tabela, nenhum dado que está numa tabela foi tirado do nada. Ele tem uma origem. Então a fonte é para que o leitor, caso queira, ele possa buscar esses dados na origem e conferir se aquela tabela, se os dados na tabela são verdadeiros. Então, essa aqui é uma tabela modelo, né? Então, vamos lá. Passar para cada um dos elementos básicos de uma tabela. O primeiro deles é o título. Habitantes que usam algum tipo de droga nas cidades. Então, só de ler isso aqui eu já sei sobre o que os dados que vão estar logo ali embaixo vão estar me falando. Então, é simplesmente esse, e para isso que serve um título, né? Para que você não fique buscando coisas que não estão numa tabela, fique buscando uma tabela errada, ou que, né, é importante informar no título o que está contido logo abaixo. Depois vem o corpo, embaixo do título, que é onde está todos os dados de uma tabela. Toda essa área aqui em azul clarinho são os dados da tabela. Isso é o corpo, é onde está contido todos os dados. E por último, lá embaixo é a fonte, que é aonde posso conferir se esses dados são verdadeiros. No caso aqui, são os dados que existem todos utilizados em Curitiba e Porto Alegre. Está nesse livro aqui, quem quiser procurar. Gráficos. O que são? São representações geométricas de um conjunto de dados a fim de facilitar a compreensão das informações apresentadas nesse conjunto. Então, gráficos vão sempre vir representados de forma geométrica, seja círculo, seja um retângulo, seja uma linha mesmo, que também é uma forma geométrica, como a gente vai ver nos exemplos mais para frente. E de modo que você possa. É um outro jeito de você muitas vezes ler os mesmos dados que estão numa tabela. Gráficos ajudam a identificar padrões, verificar resultados e comparar medidas. Então o gráfico, para efeito de quando você quer comparar dados, um gráfico ele é muito melhor que uma tabela. Então se eu tenho uma lista muito grande de dados, eu quero comparar eles e comparando qual que é o maior, qual que é o menor, um gráfico ele é muito mais eficiente, muito mais ágil de se fazer isso. Já a tabela, ela é muito mais precisa. Dificilmente você vai encontrar, por exemplo, arredondamentos numa tabela. Então, quando eu trabalho, por exemplo, com números muito grandes, tipo assim, o lucro de uma empresa que vai estar lá em milhões, ou a população de uma cidade que vai estar em milhões de pessoas, então dificilmente eu vou encontrar um número preciso num gráfico. Porém, numa tabela é muito provável que eu vá ter
o número exato de habitantes da cidade ou do lucro da empresa, até os centavos. Quais os elementos principais do gráfico? O título, mesma coisa de uma tabela, ele vem para informar sobre aquele gráfico que está trabalhando. Os eixos, que são as medidas, como você vai comparar ali o eixo Y com o eixo X, que ele vai te mostrar a dimensão do que ele está comparando, né? A legenda, que serve para você ler o que está escrito ali, cada uma das coisas que estiver contida no gráfico, porque o gráfico pode ter várias informações num único gráfico. Então a legenda ajuda você a identificar num gráfico que tem muita coisa, e vai ajudar o que cada uma das coisas que está ali, ele vai ajudar você a buscar o que você quer naquele meio de monte de informação que pode estar num único gráfico. E a fonte é a mesma coisa, é onde você vai conferir se os dados são verdadeiros, é a origem dos dados que estão ali no gráfico. Então, para quem quiser conferir se os gráficos são verdadeiros, você pega a fonte. Os tipos de gráfico, quais são os principais deles? Barras ou colunas, segmentos ou linhas. Esse aqui é mais conhecido como gráfico de linhas mesmo. Acho que quase ninguém chama de segmentos, é o nome mais técnico. Popularmente é conhecido como gráfico de linhas. E o de setores ou pizza, que também os setores é um nome muito mais técnico. É popularmente conhecido como gráfico de pizza. Então vamos lá. Gráfico de barras ou colunas. Esse aqui é um gráfico de colunas, mas você pode chamar ele de barras também, né? Não tem problema nenhum. Então, posso dizer que esse aqui é um gráfico de barras. Primeira coisa que eu olho é o título do meu gráfico. Quantidade de títulos de Copa do Mundo por seleção. Então eu já sei sobre o que meu gráfico está falando. Eu olho meu corpo aqui, então eu vou olhar aqui que o número no meu eixo Y vai estar o número de títulos de cada seleção, e no meu eixo X vão estar os países: Uruguai, Itália, Alemanha, Brasil, Inglaterra, Argentina, França e Espanha. Então tá aqui. E aqui embaixo a fonte, que é o site da FIFA. Para quem estiver interessado, pode ir lá conferir. Então, observe bem esse gráfico. Quando eu quero comparar o número deles, é muito mais fácil de eu comparar. Agora eu vou mostrar para vocês os mesmos dados, só que uma tabela. Então perceba que uma tabela, eles são os mesmos dados que está contido no gráfico. A diferença é, se eu quiser perguntar para você quantos títulos, por exemplo, a Argentina tem, numa tabela fica muito mais fácil vir aqui e encontrar Argentina, 2 títulos. Sempre vai estar simples de você encontrar uma informação específica. Agora, se eu perguntar para você qual o país, seleção, que tem maior número de títulos, eu tenho que olhar todos os números aqui, todos os dados, e tenho que comparar cada um deles até encontrar o maior. Num gráfico, quando eu bato o olho é muito claro qual que é a maior coluna. Então é muito mais fácil identificar qual é o Brasil, que é o Brasil, a seleção que tem o maior número de títulos de Copa do Mundo. Eu não preciso ficar olhando todos eles. Não me interessa saber quantos a Itália, a Alemanha, os outros países têm. Só quero saber quem é o maior e é o Brasil. Então fica muito fácil de ver no gráfico. E aqui é os mesmos dados da tabela, só que agora estão distribuídos num gráfico de setores ou pizza. Que é esse gráfico redondinho aqui. Ele também tem um efeito de comparação, só que ele é muito mais para você comparar a proporção. Tipo, quão maior é, né? Então perceba que o Brasil ele tem uma fatia muito grande aqui, muito maior, por exemplo, do que a Inglaterra ou a Espanha, né? Como a gente viu, só tem um título. Então você percebe que o Brasil, como ele tem 5 títulos de 21, ele tem quase um quarto da fatia aqui. Então ele compara a proporção, o quão maior é cada um deles. O gráfico de pizza tem mais essa função. E aqui um exercício, né, bem simples. Os gráficos abaixo apresentam dados sobre a população das capitais de 3 estados em 2000 e 2010. Mesmo que não tivesse escrito no enunciado, eu poderia vir aqui tranquilamente no título do gráfico e olhar a população das capitais dos estados no sul do Brasil. Então, o
o título do gráfico já estaria me informando sobre o que é. Então eu venho aqui, o eixo Y é o número de habitantes de cada capital e o eixo X está aqui, são as cidades. E olha aqui embaixo, aqui está a legenda. Como se eu não tivesse legenda, como é que eu ia saber por que Curitiba tem duas colunas? Por que cada cidade tem duas colunas? Não faria muito sentido. Só que a legenda explica, ó. Perceba que todas as barras que estão azul correspondem à população daquela cidade no ano de 2000. E as barras laranjas correspondem à população daquela cidade no ano de 2010. E aí, perguntas. Qual cidade tem a maior população no ano 2000? Então, eu quero saber só o ano 2000. Então, vão ser as barras que vão estar em azul. Então, eu venho aqui, observo. E assim, é muito claro ver também que é Curitiba. Não me interessa. Perceba que a pergunta ela não vai perguntar quantos habitantes tem Curitiba, qual é a diferença entre Curitiba. Eu só quero saber quem é o maior. O maior é Curitiba. É para isso que serve um gráfico. E em 2010? Em 2010, mesma coisa. Eu vou comparar os gráficos, as barras laranja. Então, novamente é Curitiba. Então percebo que aqui eu comparei cidades em diferentes períodos. E a segunda pergunta, quais cidades tiveram um aumento da população de 2000 para 2010? Então percebo que na pergunta de antes eu estava comparando cidades, estava comparando Curitiba com Porto Alegre e Florianópolis, em cada período, em 2000 e 2010. Agora eu estou comparando Curitiba com Curitiba mesmo, estou comparando cada cidade com ela mesma. Então Curitiba no ano 2000 tinha um pouco menos de 1.600.000. No ano 2010 já é quase 1.800.000. Então Curitiba aumentou a população. Porto Alegre também tinha um pouco abaixo de 1.400.000 e agora tem praticamente 1.400.000. Lembrando que esse número aqui, ó, apesar de estar exatamente em cima dali, não quer dizer que tem exatamente 1.400.000. Essa é a diferença de um gráfico de uma tabela. Você não pode olhar simplesmente olhando o gráfico e afirmar que tem exatamente 1.400.000, porque às vezes uma diferencinha ali não fica visível no gráfico. E por último, então, Porto Alegre também que aumentou a população. E por último, Florianópolis, que tinha menos de 400.000, e depois tinha mais, então Florianópolis também aumentou. Respondendo a pergunta, quais cidades tiveram aumento? Todas. Todas elas tiveram aumento da população nesse período. Então, passando para o gráfico de segmento ou linhas, que são gráfico de linhas, esse gráfico aqui, ó, que ele vai ser uma linha. Ele pode ter várias linhas aqui. Eu podia, aqui nesse caso, ó, lendo o título aqui, eu tenho o crescimento do PIB brasileiro. Eu podia ter aqui vários países. Por exemplo, eu podia ter o crescimento no mesmo gráfico, podia ter o crescimento da Argentina, do Chile, do Uruguai, do Paraguai. Podia ter várias linhas aqui no mesmo gráfico. E nesse caso, como nesse gráfico aqui só tem uma linha, não precisa de legenda. Então é claro que a linha que está ali, a única linha do gráfico está representando o PIB brasileiro. Se tivesse outras linhas, teria que ter uma legenda identificando cada cor correspondente a cada país. Como não é o caso, não precisa ter uma legenda, né? Então, aqui no eixo Y está a taxa de crescimento, que está em porcentagem. Percebe que, por exemplo, no ano 2011, e aqui no eixo X está os anos, né? Em geral, o gráfico de linhas, geralmente o eixo X vai ser uma medida de tempo. Pode ser segundos, horas, dias, meses, anos, até bilhões de anos. Não importa o tamanho, mas em geral, quase sempre é difícil se encontrar um gráfico de linhas que o eixo X não seja em relação ao tempo. Então, o gráfico de linhas geralmente é usado para mostrar a variação de alguma coisa em relação ao tempo. Nesse caso aqui é o crescimento do PIB. Então, no ano 2011, perceba que o Brasil teve um crescimento de quase 4% no PIB. No ano 2012, um pouco menos de 2%. No ano 2003, 3%. E assim vai. Então, eu consigo olhar aqui mais ou menos o que aconteceu com cada um dos gráficos, né? Perceba também que é muito fácil esse gráfico. Por exemplo,
observar quando que teve aumentos e quedas. Então, por exemplo, do ano de 2011 para 2012, teve uma queda no aumento do crescimento do PIB. Então, isso aqui é uma queda. Só que 2012 para 2013 teve um aumento. Então, mais uma vez, para mim fica muito fácil eu comparar quando que tem um crescimento, quando que tem um aumento e quando tem uma diminuição. E aqui são os mesmos dados, mais uma vez reforçando, desse gráfico aqui. Então perceba, se eu perguntar para você qual foi o crescimento do PIB no ano 2015, essa anotação aqui é geralmente parênteses aqui para quem tem essa dúvida. Em economia ele é usado para indicar número negativo, tá? Então não estranhe. Parênteses em economia significa número negativo. Então perceba, se eu perguntar qual foi o crescimento, então teve mais ou menos 3,5 negativo, né? Você não tem como dizer. Porém, numa tabela eu percebo que foi um 3,55 negativo. Então, isso é mais uma vez mostrando aquela diferença entre uma tabela e um gráfico. E agora, para finalizar, um exercício sobre gráfico de linhas. Perceba, esse aqui é um gráfico da taxa de crescimento da população do Brasil por ano. O quanto a população crescia por ano, a população brasileira crescia por ano em cada uma dessas épocas. Aqui o eixo X, o eixo Y, perdão, mostrando a taxa de crescimento. Como eu falei, o eixo X normalmente está em tempo, então os anos. Então perceba que na década de 60 cresceu quase 3, depois foi caindo até que em 2010 está abaixo de 1. Perguntas. Em que ano a taxa foi maior? Qual foi o ano que a maior taxa? Então é muito fácil, de novo reforçando, é muito fácil você olhar que o maior é esse aqui, que é o que está mais para cima, né? Então também não tem muito o que explicar. Então o ano foi 1960, a década, o ano no caso, né? E o menor também, 2010. Não tem segredo nenhum. Gráficos são para facilitar a vida e não dificultar. Em algum momento houve aumento na taxa em relação à década anterior? Então vamos olhar aqui, ó. Sempre o gráfico ele vem caindo. Então ele nunca teve aumento. Então a resposta para essa pergunta é não. Em nenhum momento a taxa cresceu. Ela sempre foi caindo gradativamente. E é só isso. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E